Boa tarde para todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Passar a palavra ao nosso irmão Nilton. Boa tarde, meus amigos. Graças à misericórdia do alto, nós aqui nos encontramos com o objetivo de comemorarmos os 76 anos de existência dessa casa. Na realidade, é uma casa que nos abriga há muitos anos e que nos trouxe grandes benefícios em nossa caminhada, principalmente na área do aprendizado, pois, como conheço a maioria das criaturas que aqui se encontram, nós sabemos o quanto de benefícios todos nós ganhamos durante esse curto espaço de tempo que vivenciamos aqui, estudando essa obra magnífica que é a doutrina dos Espíritos. Como todos nós somos espíritos, seres em fase de evolução, logicamente se faz necessário nos autoconhecer. E o objetivo primordial é esse: implantarmos cada vez mais o sentimento de amor à causa e, sobretudo, a preocupação de nos conhecermos, pois, na realidade, entendemos que muitas criaturas ainda não sabem a realidade da nossa existência. Logicamente, estamos numa fase de lapidação e de aprendizado, e isso nos leva justamente a entendermos que a vida não restringe-se só a esse momento. Nós estamos aí atrelados à nossa realidade, que é o mundo espiritual, e se faz necessário adentrar essa área para que todos nós, ao regressarmos ao mundo real, não venhamos a ficar surpreendidos na nova fase de vida que vamos ter que enfrentar. Isso aqui é uma escola, nós estamos aqui temporariamente, tá certo? Então agradecemos a presença de todos, que Deus nos fortaleça cada vez mais, nos dando a força necessária para continuarmos a nossa caminhada buscando o entendimento e a compreensão dessa maravilha que Jesus deposita em nossas mãos, para que nós, seres eternos e imortais, não venhamos a sofrer as consequências de não aceitarmos esse ciclo novo de vida que vamos ter que enfrentar quando o nosso desencarne, tá ok? Desejamos, em nome do Cristina, em nome da equipe espiritual, em nome de todos aqueles que fazem a nossa casa, um abraço fraterno e amigo, desejando a todos que essa união que hoje se faz e se acentua gradativamente, seja prolongada por mais tempo, durante séculos e séculos, não só no lado material, mas também no lado espiritual, pois formamos uma grande família, e essa família unida faz coisas que até nós duvidamos, né? Então, agradecemos imensamente a presença de todos, e vamos deixar aqui o comando com o nosso irmão Josenildo, ele que está à frente hoje da nossa tarefa, tá bom? Muita paz, muita luz no coração de todos. Bom, queridos amigos e queridas irmãs, para não alongarmos muito, gostaríamos de fazer só um breve relato, que Casa Amarela sempre foi um grande celeiro de centros espíritas, né? Aqui nós já chegamos a ter em torno de 19 instituições aqui em Casa Amarela. E essas instituições, elas sempre foram e sempre será um ponto de luz, como é o Cristina Menezes de Albuquerque. Muitos pensam que o Cristina, ela nasceu aqui em Nova Descoberta, mas na verdade ela não nasceu aqui em Nova Descoberta. Ela nasceu e não foi em 1946, ela veio com o nome lá na rua Alto Santa Isabel, né? 781, o Cristina, a escola, a escola, porque em 1942, na rua Santa Isabel, havia o Centro Espírita Cristina Menezes de Albuquerque. Então, sabe que ser humano é muito complicado, né? E você administrar gente
é uma coisa muito terrível. É preciso ter muito jogo de cintura, conversar bastante, para poder reunir e fazer com que cada um tenha o mesmo entendimento. Jesus teve a mesma dificuldade. Então, em 1942, o Centro Espírita Cristina Menezes de Albuquerque, quando foi em 1946, o nosso irmão José Francisco, né, juntamente com o seu Cassimiro, houve aquele racha, e o Centro Espírita Cristina Menezes de Albuquerque, ele foi habitar no Morro da Conceição, ali do lado da Santa, na Rua do Dendê, que inclusive eu cheguei a frequentar na época. Eu fui com Hermes lá visitar a instituição, né, já que eu fazia parte da Escola Regional do Quilo de Casa Amarela. Então nós tínhamos aquele compromisso de conhecer todas essas instituições e levar o trabalho da campanha do quilo para todas elas, que todas elas enganjassem nessa tarefa. E provavelmente, por década, no dia 5 de novembro de 1955, foi criado o Estatuto. O seu José Francisco, ele criou o Estatuto da Escola Espírita Cristina Menezes de Albuquerque, registrado no 2º Cartório de Títulos e Ofício, e provavelmente em 1962 ou 1960 é que a instituição começou a habitar aqui que era uma casinha simples, e que inclusive morava a nossa irmã Emília, né? Conhece, Edson? Emília? Edileuza, conhece Dona Emília? Conhece? Já tive informações já, entendeu? Da senhora baixinha, né? Que residia aqui atrás. Era Maria. O pessoal chamava de Emília. Tá vendo? Até o nome carinhoso. E eu sei também que Edson foi um dos primeiros frequentadores daqui da instituição, que na sua faixa de seus 17 anos, que deve ter sido em 72, né? Que começou a andar por aqui procurando a princesa dele, né? Mas não encontrou, e depois que voltou novamente para encontrar a princesa. E o Cristina, quando começou a tomar essa forma que nós estamos vendo hoje, foi em 1982, com a chegada do nosso irmão Newton, né? Que com aquela casinha simples, as paredes tudo de taipa, caindo, o reboco, os nossos irmãos trabalhando, a tribuna ficava na parte de trás, o banheiro era no canto do muro, né? A gente saía pelo corredor para poder ter acesso ao sanitário. Era uma coisa maravilhosa, né? A presença, a casa era lotada, os banquinhos, eram aqueles banquinhos duros, né? E o pessoal ainda conseguia dormir, incrível, né? E o pessoal tinha um acesso, uma harmonia, e esse que é o primordial da casa espírita, né? E cabe aos diretores organizar tudo isso, para que haja harmonia, que todo mundo se entenda. Por quê? Os ensinamentos de Jesus, ele é muito simples, né? Nós estamos aqui somente fazendo a vontade dele. Nós temos que fazer a vontade do Cristo. Não é a minha vontade, nem a vontade de Beltrano. Nós temos que prevalecer a vontade do Mestre Jesus e da espiritualidade. Às vezes a espiritualidade demora um pouquinho, mas se faz necessário, porque é para que o fruto amadureça. E nós estamos muito felizes de poder ter todos vocês aqui reunidos, né? Porque afinal de contas, cada um de vocês representa o bom samaritano. Se nós fôssemos relembrar aqui e citar os nomes dos encarnados e desencarnados que já passaram aqui pela nossa instituição, né, deixando a sua contribuição, principalmente dos desencarnados, logo seremos nós que estaremos do outro lado, né, olhando e dizendo:
Ah, rapaz, que coisa boa, que bons frutos nós demos ali naquela casa de oração e trabalho, né? Eu não vou me sujeitar a dizer nomes, porque vai fugir muitos nomes, vai ter muita gente que poderia ficar de fora, mas deixamos aqui esse abraço, essa gratidão, né, por esses amigos, principalmente aqueles que estão já do outro lado, e eu tenho certeza que eles estão aqui presentes conosco, nos prestigiando e agradecendo por nós não esquecermos dele, tá certo? Pedindo ao nosso irmão Nilton para fazer a nossa prece inicial. Elevemos nossos pensamentos. Deixemos que as nossas mentalizações se propaguem no espaço. Senhor de infinita misericórdia, mais uma vez, divino amigo, aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, para a realização da nossa tarefa da tarde de hoje. Sejamos nós, cada um de nós, um instrumento de Tua vontade. Os meios necessários que serão ministrados para todos nós sejam endossados aos nossos espíritos, a fim de que possamos complementar a nossa estadia aqui, colhendo essas informações que nos serão ofertadas na tarde de hoje, a fim de que a nossa trajetória aqui no lado material possa nos trazer a felicidade que todos nós desejamos. Em nome do Cristo, sob o olhar misericordioso de nossa Mãe, com assistência dessa equipe de Espíritos Amigos, em especial a nossa querida mentora Cristina Menezes de Albuquerque, possamos, de nossa parte, iniciarmos a nossa conversação, a nossa palestra da tarde de hoje. Graças a Deus. É com muita alegria, né, que a gente, depois da pandemia, né, depois desse momento crítico que ainda vivenciamos, mas hoje menos, que a gente volta a esta casa de oração e trabalho. Antes da pandemia já vínhamos mais aqui e depois frequentávamos os trabalhos online, né, pelo nosso querido amigo irmão Ícaro. A gente sempre foi solicito aos trabalhos de estarmos juntos, e hoje, com a alegria e a satisfação do convite do meu amigo e irmão Josenildo, né? Nós tínhamos nos perdido no meio do caminho e depois nos conectamos por essa abençoada lei do progresso, que é a tecnologia. Sem ela a gente não vive mais, materialmente falando. Vem para ficar, porque o que é tudo natural é o processo de progresso, de evolução, de crescimento, para facilitar a comunicação, para facilitar toda essa viabilidade de podermos estarmos mais juntos, nem que seja também via online. E aí a gente vê o histórico que o nosso irmão trouxe. E quando ele estava conversando aqui, e trago o abraço fraterno a todos que fazem o Centro Espírita Bom Samaritano, da sua diretoria, a gente traz a parabenização para com todos, para essa diretoria, para os seus frequentadores, para os seus colaboradores, e que assim esse trabalho possa crescer cada vez mais, dentro da proposta do Evangelho de Jesus. Quando ele falava aqui, estava aqui memorizando, buscando lá na memória, porque fomos e somos cria do Bom Samaritano, do Centro Espírita, e aí a gente sempre ouviu a presença amiga, amorosa dos colaboradores dessa casa no mês de janeiro, todo o terceiro domingo de janeiro, onde a gente congrega várias instituições de Pernambuco para parabenizar o Bom Samaritano, e Cristina Menezes de Albuquerque sempre fazia presente. E isso eu guardo na memória desde a infância, desde a minha juventude. E isso é uma alegria, esse entrelaçamento é importante no movimento espírita, porque, como disse o nosso irmão, encarnado e desencarnado, somos uma grande família, né? Parábola do Bom Samaritano, ele só existe em um evangelista, em Lucas. Por quê? Lucas,
ele conviveu com Paulo, que foi defensor dos excluídos. Por quê? A maior briga e luta de Paulo foi incluir o gentio aos conhecimentos do Evangelho de Jesus. Tiago menor, primo legítimo de Jesus, filho de Alfeu, era considerado irmão de Jesus, pela convivência, de sintonia, e foi o único da família de Jesus que seguiu ele. Tanto é que ele é convocado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Mesmo assim, ele ainda estava arraigado ao judaísmo. E ele não aceitava essa ideia dos gentios. Quem eram os gentios? Era todo aquele grupo que não participava dos costumes judaicos. E muitos daqueles que não eram também judeus. Se eles não eram, e esses judeus, que é uma grande minoria, que eram os excluídos do judaísmo, se tornaram cristãos, se tornaram discípulos de Jesus. E aí Paulo trabalhou com veemência, com toda a dedicação, para incluir esse grupo, essa comunidade ao cristianismo. E o que foi que Lucas aprendeu com ele? A inclusão. E qual é a inclusão de Lucas? 2 aspectos: o aspecto dos samaritanos e o aspecto feminino, das mulheres. No texto dos demais discípulos de Jesus, os evangelistas, as mulheres não tinham muita a vez, mas de Lucas não. De Lucas a gente vê muitas mulheres se empoderando, participando ativamente dos ensinamentos e da convivência de Jesus. Entre eles, vocês conhecem também aquele diálogo onde Jesus afirma à mulher no poço de Jacó que ele era o Messias. Senhor, como eu vou saber que o Messias virá? Eu te afirmo, eu sou o Messias. Foi a primeira vez que Jesus revelou. Ele poderia revelar a qualquer pessoa, mas ele revelou a uma mulher. E os samaritanos? Os samaritanos eram um povo também excluído. Um povo que vivia à margem da sociedade. Primeiro, por eles também não ter o mesmo hábito do costume do judaísmo, e por eles não aceitar muitas ideias impostas pelos doutores da lei, porque eles interpretavam a lei da forma que lhe convinha, e isso eles não aceitavam. Outro pensamento é de que os semitas, ao brigar e perder a luta contra os judeus, os hebreus, eles migraram para a comunidade dos samaritanos, Samaria, e lá se apossaram, prenderam, algemaram os homens viril, as crianças, e possuíram as mulheres. Com isso, os judeus chamavam os samaritanos impuros, porque as mulheres tiveram contato com outros homens por naturezas agressivas, estupidamente à força, e aí os judeus não aceitavam. E aí Jesus foi um desses que incluiu o judaísmo, os samaritanos, para o conceito do seu evangelho. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Manuel Filomeno de Miranda, na obra Perturbações Espirituais, lançado em 2015 por médium Divaldo Pereira Franco, ele tem uma passagem nos primeiros capítulos que vai dizer assim: como seria bom que as casas espíritas dos dias atuais fosse igual à casa do caminho, de Pedro, de Tiago, de João. Por quê? Não significa que aqueles discípulos não tivessem desavença,
Mas as desavenças eram no contexto intelectual, de pensamento, de ideias. Mas eles nunca se afastavam. Eles estavam o quê? Unidos. Pela única causa, o próximo. O outro. Porque quando eu tomo para a personalidade contra uma pessoa algo que é de ideia, eu ainda não compreendi a mensagem de Jesus. Quando ele vai dizer: amais o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, a ideia não é separar, é unir forças, ideias, pensamento. Nós não estamos, Kardec diz o seguinte na introdução da Revista Espírita de 1858, do direito de discutir, mas não de disputar. Poderemos discutir as ideias, mas nunca disputarmos uns contra o outro. E aí trago, para finalizarmos e entrarmos na nossa temática da tarde de hoje, a advertência do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Espírita, vos dou um mandamento: amai-vos uns aos outros. Se eu não entendi essa recomendação, algo está errado em mim. Espírita, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Nós precisamos amarmos uns aos outros. Mais de 7,5 bilhões de espíritos encarnados, quase 40 bilhões de desencarnados, mas o DNA de cada um de nós é diferente. Os digitais são diferentes, e é natural que nós pensemos e agimos diferente, mas porém convergindo para um único ponto: o amor, a fraternidade e o amor. Espírita, segundo mandamento: instruí-vos. Quanto mais eu me instruo, quanto mais eu bebo da fonte do Evangelho de Jesus, mais sou capaz de me transformar. Livro Boa Nova, capítulo 8, Bom Ânimo. Bartolomeu, um dos discípulos mais depressivos que conviveu com Jesus, e narra Humberto de Campos, que Bartolomeu, depois de desabafar com Jesus, ele vai dizer: Senhor, o teu evangelho até me consola, porém, uma coisa que eu não aceito, é que ele exige de cada um de nós. Jesus vai dizer: meu filho, o meu evangelho, ele não exige, o meu evangelho transforma. Ou seja, quanto mais conectado ao evangelho de Jesus, mais estamos nos tornando pessoas melhores. Mas estamos trabalhando para um mundo melhor. E esse mundo melhor só depende de quem? De cada um de nós. De mim, Josenildo, do meu irmão, de Marcos, de todos nós. O Pai confia em cada um de nós. Jesus desceu e veio para nos mostrar como implantar o reino de paz, de amor e de fraternidade. Para isso ele deu os exemplos. De forma alguma, ele utilizou armas, violência. Não. Usou o primeiro degrau para todos aqueles que querem seguir o seu caminho: a humildade. Sem humildade, nós não chegaremos a lugar algum. Tanto é que antes dele ir embora, ele chama os seus discípulos e diz o seguinte: aquele que quiser ser o maior, que aprenda a ser o menor.
Aquele que quer ser servido, sirva primeiro, dê o exemplo. Ele mesmo vai dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Porque quanto mais eu sirvo o meu irmão, mais nós estamos nos iluminando, mais nós estamos crescendo, mais nós estamos evoluindo. E é essa a proposta do Cristina Menezes de Albuquerque, ofertar a cada um de nós, porque aqui é a árvore frondosa. Jesus vai dizer também a Bartolomeu, meu filho, é preciso que o Evangelho floresça no coração das almas encarnadas, para que depois possa frutificar nos corações dos povos. O Evangelho de Jesus precisa ser frutificado. Ele precisa crescer, germinar nas nossas condutas, nas nossas ações, não só dentro da casa espírita. Porque é muito bom chegar na casa espírita, boa tarde, boa noite, muita paz e muita luz, e depois do portão para fora. Como está sendo a nossa conduta do portão para fora? Dentro do nosso lar, no trabalho, na comunidade, nas relações sociais. Precisamos, como diz Paulo, revestirmos do Evangelho de Jesus e pedir a Ele a força, a coragem para superar e vencer todas as vicissitudes da vida. Porque, como diz a Luiz Elias em um determinado texto que a gente recebeu no vídeo, quanto mais nós estamos preparados, nos conectando ao Evangelho de Jesus, mais desafio se apresenta para o nosso testemunho. Mais desafio se apresenta para os nossos testemunhos. E fomos testados agora com a Covid. A Covid é um pouco daquilo que virá para testar a nossa fé como espírita. Para testar a nossa fé como espírita. Precisamos, acima de tudo, entender o Espiritismo. E só entendemos o Espiritismo se estudarmos Kardec. Sem estudar Kardec, nós não compreendemos o Espiritismo. Nem tampouco nós não compreendemos Jesus. Porque foi o mesmo que falou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dando para nós a oportunidade de conhecer a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai dizer, diante do que está escrito pelos autores sacros, muitas coisas não compreenderão. Porém, faltava uma chave, e essa chave está inteirinha no Espiritismo. E aí Emmanuel vai dizer, no livro Opinião Espírita, Kardec, Jesus a porta, Kardec é a chave. Para entender Jesus, é preciso estudar Kardec. Portanto, é essa a mensagem que eu deixo para vocês. É essa mensagem que essa mentora espera que cada um de nós, seja os que estão presentes e os que estão ausentes, conectados, que irão assistir o nosso trabalho, que estão vendo o nosso trabalho futuramente, possam entender que a ideia não é separar, a ideia é unir. E só se une quem compreende a mensagem de Jesus. Para finalizar, e eles não deixam a gente parar, mas a gente vai parar. Kardec indaga na questão 799. Como o Espiritismo pode influenciar o progresso da humanidade? E eles são categóricos em afirmar 2 pontos a destruir: o materialismo e o egoísmo. A chaga da humanidade. A chaga da humanidade. O materialismo, e ele nos diz, é onde apresenta aonde nós nos encontramos, ainda na nossa inferioridade moral. Nos despindo de sair, nós iremos sobrepor as caixas, os preconceitos, tudo de origem inferior humano, as discórdias, as desuniões. Por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que veio nos revelar
nos trazer a mensagem de esperança, de fé e de certeza de dias melhores. Às 14, né? Está vendo? Já me advertiu. Você vai até às 14. E agora a gente vai, depois dessa advertência, a gente vamos começar, né? Vamos lá. Parábola do bom samaritano. A gente vai contextualizar, trazendo para os dias atuais. Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E Lucas inicia dizendo o seguinte: eis que um certo mestre da lei levantou-se para tentá-lo, dizendo: mestre, depois de fazer, o que hei de herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O mestre depois disse: que está escrito na lei? Indaga ele: o que está escrito na lei? E ele responde: como leis? Em resposta disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e com toda a tua alma, e o teu próximo como a si mesmo. Disse-lhe, respondendo de forma justa: faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais, depois de haver o despojado, os quais havia retirado tudo e deixado semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia aquele caminho e, ao vê-lo, passou por longe. De forma semelhante, também um levita que vinha àquele lugar e, ao vê-lo, também passou de longe. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. Aproximou, atuou os ferimentos dele, derramando óleo de olívia e vinho. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, disse-lhe ao hospedeiro: cuida dele, e o que gastar a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual desses três ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Disse o doutor da lei: o que praticou a misericórdia com ele. Disse Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Vamos lá agora contextualizar. Eis que um certo mestre da lei levantou para tentá-lo. Quantos de nós nos arvoramos em acharmos que somos doutores do Espiritismo? E por não concordar com o pensamento do outro, eu digo que o outro está errado, me qualificando como doutor, um mestre da lei. Porque eu vou trazer para a nossa sardinha, não quero saber das demais doutrinas. Isso é falta de quê? Humildade. Porque a gente desconhece o pensamento que foi reproduzido por Sócrates. Eu só sei de que nada sei. Perguntou o mestre o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Já temos dentro do Espiritismo 10, 15, 20, 25, 30 anos. E muitas das vezes estamos perdidos dentro da casa espírita, sem norte, sem caminho. E o que fazer para me tornar uma pessoa melhor? Porque vários caminhos são apontados para seguirmos. O Espiritismo não impõe nada a cada um de nós. Ela só nos apresenta os caminhos que nos levará a dias melhores.
Porque quanto mais eu me dedico ao próximo e à minha transformação, e Kardec lá no capítulo 17, no item 4, os bons espíritas, ele vai dizer, se conhece o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações. Portanto, ele mostra caminho. E muitas das vezes, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Se ainda parece que a gente não entendeu a proposta da doutrina espírita. E ficamos a questionar. E Jesus pergunta para nós, o que tu estás lendo da codificação? Será que tu estás entendendo a codificação? Será que nós estamos Mas, Rinaldo, eu não sei ler, eu não sei escrever, mas tem os irmãos que facilitam o entendimento. Se eu não sei ler, se eu não sei escrever, mas graças a Deus eu tenho uma mente sadia, que pensa, que reflete, os ouvidos que escuta. E isso pode ser interiorizado dentro de cada um de nós. Jesus veio falar para os simples. 97% dos cristãos ou da população hebraico-judaica daquela época era analfabeto. Não sabia ler e nem escrever. No entanto, acompanhava as interpretações, que era oral, não era escrita, pelos doutores da lei. Portanto, olha só, gente, eu me disponho a sair de casa 12h30, 12h40, e a gente se encontra aqui. Será que a gente só vem passar uma horinha aqui, pronto? E sair daqui, voltar, ser as mesmas pessoas? Como nós estamos interpretando ou captando a mensagem que muitas das vezes o expositor, conectado com a espiritualidade, com cada um mentor de vocês, porque aqui a gente visualiza muitas pessoas e aí multiplica aí os mentores espirituais de cada um de vocês, quando muitas das vezes ele quer dizer alguma coisa a gente, então consegue captar, e eles utilizam desse recurso tecnológico, que é a telepatia, para passar o recado. E aí eu acho interessante a colocação de alguns companheiros das doutrinas evangélicas. Deus falou para mim, eu vou buscar a palavra, não é isso que eles trazem, né? Mas a espiritualidade intuindo o pastor ali, intuindo o padre ali, e não é diferente dos espíritas. Os espíritos estão em todos os lugares, não é privilégio do centro espírita. Eles estão em todos os lugares. Kardec indaga na questão 459, os espíritos influenciam em nossa vida, e ele vai dizer de tal forma que de ordinário nos dirige, a gente nem sabe como é que somos dirigidos por esses espíritos. Isso é tão fato que Jesus pergunta aos discípulos, quem diz que eu sou? Uns dizem que é o profeta, Elias, João Batista, Jeremias. E vocês, discípulos, o que vocês pensam que sou eu? A espiritualidade em tu e Pedro. Tu és o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado a tu, Pedro, que não foi a carne, mas sim o Espírito. Os amigos espirituais que te inspiraram no ponto de vista nossa linguagem. Mas Jesus vai dizer assim, olha, mas chegará um tempo que o Filho do Homem será entregue e será preso. Imediatamente, não, Senhor, nós estamos aqui para te defender, nós iremos brigar até o fim. Jesus, afasta de mim, Satanás. E quando nós estamos conectados com a espiritualidade, as coisas vão bem, depois que a gente vai para a conexão material, as coisas vão mal. E aí, ele continua, porém quem é? Me diz, me orienta, como eu devo entender essa questão de amar o próximo? E ele diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descer. A gente verte do mundo dos espíritos para reencarnar, para dar continuidade ao processo de evolução de cada um de nós. Jerusalém, cidade de luz. Jericó, cidade do comércio, de coisas materiais. Muitas das vezes nós estamos tão equilibrados, tão harmonizados, sintonizados com o trabalho, fazendo bem, fazendo os estudos. Com imensa espera a gente perde as estribeiras e a gente desce a nossa sintonia. E aí vem o quê? O desespero, desarmonia, o desequilíbrio. Alguém pisa no nosso pé, a gente estoura, a gente briga, Portanto, a nossa sintonia desceu. Nesse momento a nossa sintonia está aqui. Ora, o momento ela pode descer. E como manter essa vibração?
confiando em Jesus, confiando na vida futura, de que tudo que estamos vivenciando aqui é de ordem passageira, que nos ajuda a crescer, a evoluir. E aí ele vai dizer, mas esse homem, ele é pego pelos ladrões e roubam tudo dele e deixa ele semi-morto. Quantos de nós, ladrões das emoções do outro, o deixamos lá embaixo? Quantas das vezes nós dizemos para o outro que você não tem condições, que você não tem capacidade, que você não pode, e o outro se sente lá embaixo, quase semi-morto. O quanto a mídia foi ferrenha em trazer conotações depressiva, negativa, no ponto de vista de levar tantas pessoas ao suicídio. Porque emocionalmente ninguém está preparado para ouvir as coisas. E mais ainda, a verdade. Quantas pessoas e quanto de nós, ao ouvir alguma coisa, nós nos sentimos revoltados, traídos, machucados, sem ânimo para nada. Muitas das vezes ocultamos, tiramos daquelas pessoas o que ela tem mais de valor: o direito de viver, o direito de amar, o direito de prosseguir, o direito de ser feliz, e deixando essa pessoa semi-morta, estraçalhada, sem vontade alguma de viver, de viver. Somos nós os assaltantes das emoções alheias da vida. Muitas das vezes usamos o jargão do espiritismo como se fossem os fariseus da época, os protestantes do passado. E porque fulano não age da mesma forma que a gente age ou pensa, a gente utiliza também, com os mesmos jargões, o que está ali. Como se aquilo ali, a gente também pressionasse o direito de pensar do outro. E Kardec traz que todos nós somos livres pensadores. Todos nós gozamos de uma lei estabelecida por Deus, o livre-arbítrio, que da mesma forma que agimos automaticamente para o bem, esse bem retornará para nós. Da mesma forma que se agimos equivocadamente, fazendo o outro sofrer, nós também iremos sofrer as sanções desses equívocos. E aí Jesus diz, passou um sacerdote. Nós que nos achamos espíritas, quantas das vezes observamos o irmão caindo no chão e fazemos de conta que não estamos vendo ele? Quantas das vezes alguém está ao nosso lado precisando da gente, a gente faz de conta que não está ouvindo ele? Quantas das vezes no trabalho, na faculdade, pessoas necessitando da gente, e a gente tem vergonha de dizer que é espírita. O levita passa da mesma forma, olha e vai embora. Quantas das vezes somos convocados a erguer um irmão? Porque aquele caído pode acontecer de sermos nós também. Quanto é bom quando nós estamos caídos, alguém vem dar a mão e nos ergue. Lembremos daquela mulher que foi coagida pelos escribas e fariseus, a mulher adúltera. Ela caída no chão, Jesus indaga aqueles homens, aquele que tivesse pecado, que atira a primeira pedra. E aí eles ficaram pensando, remoendo a mente, conjecturando dos seus equívocos, da sua existência, e todos vão embora. Aquela mulher cabisbaixa, chorando, com vergonha. Jesus
Pega na mão dela, ergue. Cadê os teus acusadores, mulher? Mestre, eu não vejo. Eu não te condeno. Vai e trabalha na minha vinha. Foi o que essa mulher fez. Portanto, muitas das vezes nós estamos em casa, neutralizado, parado. Nessa pandemia, quantos espíritas se acomodaram? E Jesus já advertia sobre essa questão. Quando a dor abater, a fé de muitos se esfriarão. Erasto vai dizer para nós no capítulo 20, os trabalhadores da última hora: como conhecereis aqueles que são os verdadeiros espíritas? Pela sua perseverança, pela sua dedicação e pelo amor à humanidade. E aqueles que não o conheceremos, são todos aqueles que ficarão no caminho. No caminho. No caminho. E aí, vem aquele que a gente nem dá valor, a gente não valoriza o outro, só porque é pobre, só porque não tem cultura, só porque é uma pessoa simples. A gente não valoriza o simples, a gente valoriza. Quer ver uma coisa importante que nós espíritas ainda não entendemos? Kardec, depois de preparar o primeiro livro, que o mês que vem vai completar 165 anos, que é o Livro dos Espíritos, ele poderia ali colocar o nome dele, Hipólito Leão de Rivail, porque todo mundo, toda a sociedade da França conhecia ele. Mas Kardec nos ensinou a humildade e indaga os espíritos. Agora, de concluído a obra, qual nome eu dou? Aí os espíritos olham assim para ele, como dissesse assim: caracas, tu ainda está aí perguntando? A obra é tua? Não. De quem é a obra? Dos espíritos. Livro dos Espíritos. Isso se chama o quê? Anulação do indivíduo. Porque currículo ficou para a gente dar o quê? As empresas, quando a gente vai se empregar, e a gente vê nos eventos por aí, 15 minutos do currículo do indivíduo, parece que ele vai atrás do emprego ali, e mais de 2.000 pessoas para ouvir, parece que são 2.000 empresas para ouvir. Portanto, parece que a gente não entende, são pequenos detalhes que fogem à nossa vaidade tola humana, porque no mundo dos espíritos, já diz ele, não perguntará o que foste, qual é o teu cargo, a tua função, quantas lágrimas você enxugou, quantas pessoas você ergueu, quantas das vezes você se revestiu como um bom samaritano. Uma certa feita, eu não sei se foi o último semestre, discorreram o currículo de Haroldo Dutra Dias. E quando ele foi falar, ele pediu licença para falar sentado e disse: aquele é o Haroldo da sociedade, e aqui sentado, peço permissão, é o Haroldo espírita. Mostrando o quê? Humildade. Isso, eles são culpados? Não. São culpados todos nós que não entendemos a proposta da doutrina espírita. Não entendemos a proposta da doutrina espírita. E esse cidadão, ele desce. Ele vê um homem caído. Ele vê todos nós caídos. E nós, ao ver aquele homem caído, descemos do nosso pedestral de arrogância, de medo, de vergonha, de dizer assim: ajudo ou não ajudo, faço ou não faço, colaboro ou não colaboro. Não, a gente desce do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência e vai ao encontro do outro. Quantos irmãos nossos nessa pandemia levou a miserabilidade lá fora social, morrendo de fome, no meio das ruas, debaixo da ponte, das marquises. Quantas pessoas estão morrendo de fome? Até quando isso vai acontecer? Porque parece que a gente está seguindo um Cristo, não sei qual deles. Porque se
No último censo de 2010, contado 94% de cristão, qual Cristo que a gente está seguindo? Qual Cristo que a gente está seguindo? Se Ele nos ensinou a ir amar o próximo como a nós mesmos, isso significa que a gente ainda não está nos amando. E quando eu não me amo, eu não amo o próximo. Para mim tanto faz, ele pode estar ali ou não, eu não ligo. Portanto, o samaritano desceu, atou azeite e óleo. Azeite e óleo, amor, carinho, dedicação, afeto. Porque aquele que está caído, ele quer ter o quê? Afeto. Ele quer ter amor. Ele quer encontrar alguém que erga a sua condição física e moral. Ele não quer alguém que acuse os seus defeitos, as suas falhas, as suas dificuldades morais. Não. Ele quer alguém que lhe erga, que lhe ajude a ter uma nova oportunidade. Oportunidade. Hospedaria é hospedar em nossos corações. É hospedar na oportunidade de poder estar disponibilizado para cooperar com Jesus a todos aqueles que estão no nosso caminho, porque muitas das vezes nós estamos caídos também. Nós somos assaltados, nós somos roubados emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E aí todos nós precisamos de um samaritano para nos erguer, para nos sustentar, para nos fortalecer. E aí Jesus indaga ao doutor da lei: qual desse está mais próximo daquele? Eles dizem por orgulho, porque eles não gostavam dos samaritanos. Aquele que usou de misericórdia. Misericórdia, coração. Só vai ao outro quem tem sentimento. E sentimento vem do coração. Misericórdia é você ir ao encontro do outro, porque o outro está precisando da gente, nem que seja muitas das vezes pelo WhatsApp. Alguém está lá do outro lado depressivo, alguém está lá do outro lado, um colega, um amigo, uma pessoa conhecida, um vizinho. E você, quando começa a conversar com ele, ele encontra em você a disponibilidade de desabafar. E dali diante você vai começar a fazer um trabalho de incentivo, de motivação, de esperança, de confiança. E aí você ergueu como uma samaritana, como um samaritano, alguém que estava caído. Misericórdia, que possamos usar a misericórdia em favor de nós, em favor da humanidade, como assim faz o Cristina Menezes de Albuquerque, abrindo as suas portas, ininterruptamente, não importa o formato, para socorrer, para iluminar, para consolar e para erguer a todos nós que estamos caídos, há 76 anos, e que venham mais 76 anos, muita luz, muita paz, e que o amor de Jesus preencha os nossos corações, para que ao sairmos daqui, nos revestirmos do seu Evangelho, e trabalharmos para um mundo melhor. Mas primeiro esse mundo tem que começar dentro para que depois seja para com o próximo. Muita paz e muita luz. Queremos agradecer ao nosso irmão Rinaldo, pela sua conversação da tarde de hoje, que nos preencheu o nosso vazio. Pelo menos a mim, já estou bastante alimentado. É com muita satisfação que nós reiteramos e agradecemos a presença de todos aqui nessa tarde, em comemoração ao aniversário da casa. Edileuza? Não é o aniversário da casa. Seu Nilton, tira uma número 16. Uma razão para viver. Obrigada.
Número 47. Número 6, é 90. Olha. Número 26. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais tempo. Nós vamos. O propósito é que cada um de nós possamos nos instruir. Está dentro da lição. Espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Como é que nós vamos nos instruir? Nós só temos a situação, é ler, é conhecer os fatos, para nos fortalecer essa base. Agradecemos imensamente ao nosso irmão Marco Polo, né, que está nos brindando com a filmagem, nosso irmão Edson, que está deixando tudo registrado. Eu fiquei admirado quando eu vi a foto daquela casinha aqui, com o nosso irmão Alfredo, muita gente aqui presente, né? Rapaz, como o tempo passa, e os cabelos vão logo embora, né? O cabelo de muita gente vai logo embora. Nós só temos que agradecer a todos mesmo. Vamos pedir ao nosso irmão Joselito fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus. Jesus amigo, mais uma vez estamos reunidos em Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade desse aprendizado, dessa imensa colheita de palavras, e que as mesmas habitem em nossas mentes, para que tenhamos atitudes nobres. E que o Teu amor, Senhor, permaneça sempre ao nosso lado. Ilumina, Senhor, nossos lares, nossa caminhada por onde andarmos, e possamos abraçar e envolver aqueles que nos aproximam. Guia, Senhor, sempre, hoje e sempre, certo da Tua presença e do Teu amor por cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome dos guias e mentores desta casa, devolvo a palavra ao irmão que está à frente do trabalho para que dê por finalizado a reunião pública da tarde de hoje, na Tua santa e divina paz. Muita paz para todos. Com as palavras de prece proferida pelo nosso irmão, só nos resta de nossa parte, Jesus, finalizarmos mais uma reunião pública da tarde de hoje, e que a Tua paz e o Teu amor nos conduza de volta aos nossos lares.